Olá, meu nome é Sidney, mas você pode me chamar de Titã, Bombado, Moreno, Desculpa. Mentira, pode me chamar de Sid mesmo. Eu estou aqui mais uma vez para falar do jogo que no roteiro tá falando que eu joguei não faz muito tempo, mas na verdade faz muito tempo que eu joguei, que é o Final Fantasy X. Esse vídeo aqui era para ter saído muito tempo atrás, tá? Desculpa. Como eu disse, eu vou falar hoje sobre Final Fantasy X. Eu fiz review do 9, então você deve saber que eu gosto bastante da franquia, mas, meu caro telespectador, meu caro viewer, meu caro ouvinte, fique de boa se você não viu a review do 9 ainda. Os jogos da franquia não tem história interligada, mas se você quiser ver, fique à vontade. Sinta-se em casa, mas lembre-se que você não está. Brincadeira, sinta-se em casa. Pode abrir minha geladeira até também. Brincadeiras à parte, Final Fantasy X foi um jogo lançado pela Squaresoft, hoje atual Square Enix, para PS2 em 2001. Esse foi um jogo bastante revolucionário. Foi o primeiro Final Fantasy da franquia numerada que saiu dos cenários pré-renderizados para os tridimensionais e contou com expressões faciais e dublagem. O louco, né? Que diz de evolução. Final Fantasy X foi um grande sucesso, tanto de críticas, tanto de vendas, sendo o primeiro Final Fantasy a ter uma sequência direta, o Final Fantasy X2 ou Final Fantasy X-2. Um dia sai review desse daí se eu tiver coragem de jogar, né? Como eu disse antes, esse Final Fantasy foi muito revolucionário. Foi o primeiro da franquia numerada a ter expressões faciais e dublagem, o que deixou nosso querido Hironobu Sakaguchi, o pai do Final Fantasy, um pouco preocupado. Mas que bom que deu tudo certo no final, né? Até ele admite que o grande sucesso de Final Fantasy X veio pela capacidade de vencer desafios e pela grande inovação. Sem mais nada a dizer, o Hironobuzinho disse tudo. Os gráficos de Final Fantasy X, na minha opinião, são lindos até os dias de hoje, se não fosse pelos 3D das expressões faciais que estão envelhecendo um pouco mal, sendo motivo de até alguns memes. Alguém se lembra da icônica risada de Tidus? Nossa, nem sei imitar. Eu não podia deixar de fora as maravilhosas cinemáticas desse jogo, que tem em quase todos os Final Fantasy, tirando os retrô, né? Igualmente as cinemáticas dos Final Fantasy anteriores, essa daqui não deixa a desejar. Juntando todas dá um filme de quase uns 40 minutos. A jogabilidade, ui. Tá assim que tá escrito no roteiro, então eu vou ler exatamente assim. A batalha do jogo é por turnos, então você já deve saber bem como ela funciona. Só que aqui, na batalha não é usado o nosso querido ATB, Active Time Battle, mas sim substituído por outro sistema, o CTB. Calma aí que não é um partido político, mas sim Continental Turno Basic. Eu acho que é assim que se fala. Um sistema baseado de rodadas que pausa a batalha durante as rodadas do jogador, fazendo com que o jogo fique bem mais tranquilo na minha opinião. Também fazendo com que você possa pensar mais antes de fazer uma jogada. Quando eu entreguei esse roteiro aqui pro Ryu revisar, ele acabou encontrando um deslize na minha fala. E como ele entende muito mais de RPG que eu, ele acabou acrescentando isso aqui quando a gente estava conversando pelo WhatsApp. Mas só lembrando que o CTB é diferente de jogos de turno. Porque onde o jogo de turno permite que cada envolvido na batalha ataque uma vez, igual o Dragon Quest, CTB te dá artifícios para manipular o turno, ou seja, um mesmo personagem pode atacar 10 vezes seguidas antes do outro. Muito obrigado, Ryu. Mudando de assunto, o jogo tem um sistema de troca de personagem incrível. No jogo, você pode substituir os personagens de campos de batalha sem ao mesmo perder turno. Me faz lembrar um pouco o sistema de Breath of Fire 4. Mas não só isso, mas o game meio que te obriga a usar todos os personagens. Cada personagem do jogo tem uma certa vantagem com um tipo de inimigo. Por exemplo, o Aka tem mais dano em inimigos voadores, o Tidus com inimigos rápidos, Riku em máquinas, e etc. Isso faz com que o combate fique muito dinâmico, fazendo também ele não ser repetitivo. Se não tivesse encontratórios com inimigos, eu diria que seria perfeito. Quando eu tava fazendo esse roteiro, eu escrevi exatamente isso. Encontro aleatório é mó cringe. Cara. O que faz com que eu tenha vergonha de mim mesmo do passado. Pra você ter ideia, esse roteiro é tão antigo que falar cringe ainda era engraçado. Agora, mudando de assunto de novo,
Você derrotou seu inimigo, e agora você quer uma recompensa depois da luta sofrida, mas não tão rápido, amigo. Por aqui não temos mais os famosos pontos de experiência, mas é trocado por um novo, chamado Sparty Grind? Acho que é assim. Tá aí na tela. Ao invés de ganhar pontos de experiência e subir de nível com pontos pré-determinados, aqui nessa árvore de habilidades você pode customizar os bônus que quer ganhar, o que é bem legal. Esse jogo te dá muita liberdade. Falando em liberdade, eu vou falar do mapa desse jogo, que é demais, pelo menos para as pessoas que ficam perdidos fácil como eu. Ao contrário dos mapas do Final Fantasy anteriores, esse mapa aqui é fechado, quase no estilo Breath of Fire 4. Opa, essa é a segunda vez que eu comparo Breath of Fire 4 com Final Fantasy X. Eu nem sei como que a Capcom não processou Square. E voltando ao assunto, fica muito fácil nessas piadas. Voltando ao assunto, para as pessoas que só jogam a história, você mal revisita os lugares que passa. Então você não precisa ficar voltando no mapa na cidade de Sudvinus, para depois ir para a cidade dos Bagos para falar com o Junior Perna Lendária e conseguir uma espada nível 6, blá blá blá. O jogo sempre te joga para frente, tanto em sentido de mapa, tanto em sentido de história, fazendo parecer muito um livro. Essa comparação do jogo com o livro foi feita pelo meu amigo Lucas Degani, eu nunca vou esquecer, eu adoro comparações. Resumindo, a jogabilidade é muito boa, é uma das melhores coisas do jogo, junto com a história. Aliás, vou falar dela agora mesmo. A história é demais, como eu disse antes, ela sempre te joga pra frente, igual um livro. Eu usei a comparação de livro 2 vezes, você vê como boa de comparações. Acompanhando a história de Tidus, um jogador de Blitzball, que é praticamente um futebol na água. Depois de ter sua cidade destruída, ele acaba sendo sugado por um monstro chamado Sin, ou Pecado em português. Te leva para um lugar estranho, quer dizer, exótico. Lá você encontra com uma jovem invocadora chamada Yuna, e junto com ela sai numa aventura para derrotar esse tal monstro Sin e dar um fim a esse ciclo de matança, ao mesmo tempo que ele procura um jeito de voltar para casa. A história do jogo é uma das melhores coisas que tem nele. De todos os Final Fantasy que eu vi, nunca vi um Final Fantasy com tanta cultura e religião, chegando até alguns grupos terem sua própria língua, o Albed. Sem contar os personagens que são tão dinâmicos, tanto em batalha, tanto em história. E isso é bem raro. Bem, tudo que eu tinha pra falar da história eu já disse. É uma pena não poder especificar sem dar spoiler, mas o bom é você jogar mesmo. Confie em mim quando eu digo que a história do jogo é bom demais. Final Fantasy X é muito bom, como eu já disse. Foi um dos jogos que eu sempre quis jogar e quando eu joguei eu não me arrependi nem um pouco. Por mais que tenha passado raiva em algumas partes do jogo e tendo que voltar para tentar derrotar o mesmo boss várias vezes, isso é uma coisa que eu faria 1000 vezes se fosse preciso. Muito obrigado por ter assistido e como é de costume, deixa o like e eu sei que só venho aqui de 7 em 7 meses, mas eu vou melhorar, confia. E também eu peço desculpa pela mini review que eu fiz da história do Final Fantasy X, mas isso é porque eu quero realmente que você jogue esse jogo e eu não quero ficar dando spoiler. Por isso que eu tentei resumir o máximo do máximo possível. Por mais que tenha parecido uma sessão da tarde, ficou parecendo aqueles comercial de sessão da tarde. Ah, Tidus, a sua galerinha da pisada vai enfrentar assim, blá 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 blá. Mas é isso aí. Mesma coisa de sempre, vou deixar a Twitch aqui do meu amigo Ryu, do meu amigo Hudson, na descrição, se você quiser ver, que eles me ajudam demais. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui.